Quando éramos pequenos, todos nós já ouvimos histórias contadas por nossos avós. Eu me lembro bem das histórias que minha avó costumava me contar quando eu era criança. Muitas delas para assustar os mais jovens. Aos 10 anos, meu avô faleceu, deixando minha avó sozinha, e por isso meus pais a trouxeram para morar conosco. Eu adorava minha avó. Ela era alegre, bem-humorada, e como se não bastasse, seus bolsos pareciam sempre ter balas infinitas, que ela me dava de vez em quando. Minha avó me contou muitas histórias estranhas e curiosas, mas a maioria delas eu já esqueci. No entanto, uma história em particular ficou comigo até hoje. Era uma noite como outra qualquer. Eu estava prestes a dormir quando minha avó entrou no meu quarto. Apagou a luz e se sentou ao meu lado para me contar mais uma história. A luz da lua entrava pelas cortinas, iluminando seu rosto enrugado e seus olhos profundamente azuis. Aquela noite, ela me contou sobre o Senhor dos Dedos Longos. Antes de contar essa história, preciso explicar algo sobre a minha avó. Ela adorava tomar banho de imersão. Sempre acendia velas aromáticas, deitava-se na água quente e fechava os olhos, entrando em seu próprio mundo de paz e tranquilidade. Eu já havia perguntado por que ela gostava tanto de fazer isso, e ela respondeu que era a única forma que ela tinha de relaxar, esvaziar a mente dos problemas e se sentir plena. Mas vamos voltar à história. Naquela noite, minha avó estava sentada ao lado da minha cama, olhando para mim com seus olhos carinhosos e azuis. Eu sabia que uma história estava por vir, então me cobri até o queixo, me preparando para me esconder a qualquer momento, pois as histórias da minha avó costumavam ser bem assustadoras. Você sabe que eu gosto de fechar os olhos e relaxar quando estou no banho, não é? Ela começou. Eu assenti. Mas tem uma coisa que você precisa saber, continuou ela. Nunca fique de olhos fechados por mais de 10 segundos enquanto estiver tomando banho. Se passar desse tempo, o Senhor dos Dedos Longos pode aparecer. Com essa única frase, já senti um arrepio subir pela espinha. Puxei o cobertor ainda mais para perto do rosto e, curioso, perguntei: quem é o Senhor dos Dedos Longos? Ela respirou fundo, como se estivesse decidindo se deveria ou não continuar com a história. Dizem que é uma criatura que se alimenta da energia que liberamos enquanto tomamos banho. Ele se deixa atrair pelo calor e pelo vapor da água. Alguns acreditam que é um ser de outro mundo, um monstro que atravessa a névoa do banho e entra no nosso mundo, mas ninguém jamais viu seu rosto. Eu fiquei em silêncio por um momento, tentando absorver o que ela dizia. Finalmente, perguntei: mas por quê? Minha avó se inclinou para mais perto e disse suavemente: quer mesmo saber, meu neto Manto? Eu não respondi, apenas continuei encarando-a, esperando que ela continuasse. Só lembre-se, mantenha os olhos fechados por no máximo 5 segundos. 10 no máximo, e nada vai te acontecer. Se você ultrapassar esse tempo, vai começar a sentir algo estranho ao seu redor, como se estivesse sendo observado. Se fechar os olhos por mais de 15 segundos, você poderá ouvir os dedos longos batendo no vidro do box. E se chegar a esse ponto, não abra os olhos de jeito nenhum. Minha avó terminou a história por ali, mas eu fiquei acordado por um bom tempo depois, sem conseguir dormir. Toda vez que eu fechava os olhos, imaginava um rosto do lado de fora da janela, me observando. Quando finalmente adormeci, tive pesadelos. Sonhei que havia olhos invisíveis me observando na escuridão e dedos longos tentando me alcançar. Mesmo durante o dia, comecei a ficar paranoico, especialmente ao tomar banho. Desde então, toda vez que eu lavava o cabelo, contava até 5 com os olhos fechados e os abria logo em seguida, mesmo que a espuma ainda estivesse nos meus olhos. A ardência era menor do que o medo de algo espreitando. Minha mãe até reclamava com a minha avó por contar essas histórias assustadoras, mas eu não conseguia evitar. Uma vez, minha avó entrou no meu quarto à noite, como de costume, e se sentou na beira da cama. Ela não contou nenhuma história naquele dia. Só ficou me olhando com seus grandes olhos azuis, o rosto iluminado pela luz da lua. Talvez a reclamação da minha mãe a tenha deixado um pouco desanimada. Ela me olhou com carinho e disse: meu neto, eu jamais deixaria algo ruim te acontecer, tá bem? Eu assenti. Eu só queria que você fosse corajoso e enfrentasse seus medos. Assim nada mais poderia te assustar. Mas talvez sua mãe tenha razão. Talvez minhas histórias tenham te deixado assustado demais. Eu sabia que ela estava um pouco triste por causa disso. Para me tranquilizar, ela sorriu e disse: não se preocupe, eu já mandei embora o Senhor dos Dedos Longos. Ele não vai mais aparecer. Está bem assim? Eu concordei, aliviado. Cerca de uma semana depois, acordei cedo em uma manhã silenciosa. Não ouvi o som dos meus pais. Parecia que eu estava sozinho em casa. Quando saí do quarto, percebi que o som da água correndo vinha do banheiro. Fiquei confuso. Quem estaria
tomando banho tão cedo. Fui até a porta do banheiro e percebi que estava fechada. Meu coração disparou. O senhor dos dedos longos teria voltado? Tentei bater na porta, mas não houve resposta. Com cuidado, abri a porta que não estava trancada. O que vi congelou meu corpo. Minha avó estava caída no chuveiro, os olhos arregalados de terror, uma mão sobre o peito e a outra espalmada no vidro do box. A água ainda corria e o vapor tomava conta do banheiro. No vidro, os traços deixados pelos dedos da minha avó ainda estavam visíveis. Eu bati freneticamente no vidro, gritando por ela, mas já era tarde demais. Meus pais disseram depois que ela havia morrido de um ataque cardíaco. Ela já estava idosa, então isso poderia ter acontecido. Eles tentaram me consolar, dizendo que foi tudo muito rápido e que ela não sofreu. Mas até hoje eu acredito que não foi tão simples assim. Lembro-me claramente de algo que me fez acreditar nisso. Enquanto eu chorava ao lado do box, vi marcas de dedos no lado de fora do vidro.